Professor, o que é o brasileiro para o Nelson Rodrigues? Olha, para o Nelson Rodrigues, o brasileiro está entre o canalha e o santo. E quem lê com atenção Nelson Rodrigues percebe que a pessoa só pode ser santo se estagiou algum tempo na área da canalice. Nisso ele está bem acompanhado. Ele está acompanhado de Santo Agostinho. Santo Agostinho, até os 35 anos de idade, foi um devasso. Tanto é que atribui a Santo Agostinho aquela famosa frase: Senhor, fazei-me casto, mas não já. Primeiro até os 35, você usufrui da vida, do pecado, para depois encontrar santidade na outra metade da vida. E aí servir de exemplo, de equilíbrio, de bondade e justiça para todo mundo. O senhor Nelson retratou realmente a vida como ela é? Ele não só retratou, como ele reinventou a vida como ela é. O que é reinventar? Porque você olhando para a vida como ela é, você acha que um cidadão é um idiota, que um cidadão agressivo, prepotente, que o regime militar é uma ofensa à dignidade do homem, que não se respeita os direitos humanos, que as pessoas não são politicamente corretas. O Nelson Rodrigues relativiza tudo isso. Para ele, o que posa de puro é a ameaça mais séria, ouviu? A indecência. E o indecente lavado é que dá a lição de pureza que você deve procurar. Então, para ele, as pessoas, as ideias, são metamórficas. Elas estão em mutação contínua. Nas peças de teatro dele, isso é frequente. O bom é o perverso. O canalha é o que oferece a chance de as outras pessoas melhorarem como gente. Professor, qual a relação que Nelson Rodrigues faz com o futebol e a sabedoria? Olha, não há sabedoria sem o gosto lúdico das coisas. O futebol é dança, o futebol é, antes de tudo, uma arte poética que se faz com negaças, com dribles, com invenções inesperadas de jogadas, com violência. Então, o futebol apresenta o cenário das relações humanas em alta tensão emocional. As relações humanas só são verdadeiras quando elas são penetradas de emoções que tanto podem ser controladas quanto possam ser absolutamente libertas. O Nelson Rodrigues não trabalha com a emoção previsível. Por isso é que as pessoas estão sempre com uma face diferente daquilo que elas são, e quando elas se apresentam como são, você não acredita nelas. Essa é a grande lição que o Nelson Rodrigues dá através do teatro. Ele está nos mostrando que os verdadeiros atores somos nós, quando nós queremos compreender a vida dos outros. Os outros é que estão, na verdade, tentando nos compreender. Porque, veja, quem é que chama o homem brasileiro de malandro, o homem brasileiro de vagabundo, que é essa gente que preocupa o nosso país? O torcedor de futebol, para ele, é um cavaleiro que procura o santo graal, é um cavaleiro que quer descobrir a felicidade a qualquer preço. Se o time perde, aquilo significa que a derrota nos acompanha no dia a dia, que a derrota está correndo atrás dos nossos calcanhares. E, portanto, torcer futebol não é simplesmente desabafar ressentimentos, desrecalcar. Não, é um encontro que as pessoas marcam com a possibilidade de ser felizes. Professor, o socialismo para Nelson Rodrigues? Não há
piada, especialmente socialismo real. A vida não se faz com ortodoxias, não se faz com dogmas. O Nelson Rodrigues odiava dogmas. Ele amava princípios, mas não dogmas. Ele amava pressupostos de vida, mas não regras fixas. E o socialismo, com a experiência da União Soviética, por exemplo, mostrou que o homem não se encontra limitando-se a obedecer normas e tabus. Senhor, qual a relação que existe entre o brasileiro, a traição e a felicidade? Não há felicidade sem traição, entendeu? E não há traição sem felicidade. O que ele está dizendo, a traição para o Nelson Rodrigues, sabe o que é a traição para o Nelson Rodrigues? É a quebra da rotina. Quando a rotina está secando as pessoas por dentro, quando a rotina está transformando a vida das pessoas numa amargura, o Nelson Rodrigues mostra aquilo que a gente chama de traição como um gesto desesperado de salvar a si e salvar aos outros. Por isso que as pessoas se confraternizam na desgraça. É interessante que a desgraça do Nelson Rodrigues é o início da graça da vida e de você encontrar a graça de viver. Isso não quer dizer que ele está pregando a safadeza, a injustiça, a sacanagem, mas ele está mostrando que as pessoas desprotegidas, as pessoas da vida como ela é, que são os cidadãos comuns, essas pessoas têm muito mais noção do que é viver com alegria do que as pessoas muito engravatadas, hierarquizadas e donas da verdade. Senhor, para terminar, quem é o verdadeiro cego para Nelson Rodrigues? Olha, é o que tem a dádiva da luz nos olhos e continua sendo um mentecapto e uma anta opaca.